53. Mostre que a curva y igual a 2 exponencial de x mais 3x mais 5x ao cubo não tem reta tangente com inclinação 2. Isso aqui é um exercício onde pede para mostrar. Nesse tipo de exercício, em uma prova, em um trabalho, é legal que você escreva, justifique. Então aqui eu vou escrever um pouquinho, mas aí você escreve mais, tá? Escreve mais o que eu estou falando. Então, para que exista uma reta tangente com inclinação 2, deve existir x tal que a derivada é igual a 2 nesse valor de x. Então, você começa com aquele texto que eu só falei e depois você completa com isso. Vamos calcular a derivada. Derivada de y, então esse 2 a gente repete, tem encostado. Derivada da função exponencial é a função exponencial. Derivada de 3x é 3. Aqui eu já vou dar o tapa multiplicando, então esse 3 aqui vezes 5 vai ficar 15. E aqui o x ao cubo você reduz uma unidade para x ao quadrado. Então aqui, para que exista isso, para que exista esse valor de x, nós devemos ter que essa derivada é igual a 2. Então aqui vai ficar o seguinte. Então, vamos substituir aqui a derivada por 2, igual a 2 elevado a x, mais 3, mais 15, x ao quadrado. E aí você pensa, nossa, eu não sei como é que se resolve uma equação quadrática que tem uma exponencial, não sei como é que se resolve uma função exponencial. Nem precisa. Aqui a gente pode passar esse 3 que está somando, passa subtraindo, então 2 menos 3 é igual a 2 exponencial de x mais 15x ao quadrado. Vai ficar o seguinte, então menos 1, 2 menos 3 que vai ficar menos 1, é igual a 2 exponencial de x mais 15x ao quadrado. Então esse x, se ele existir, ele precisa ser uma raiz dessa equação. Então você precisa substituir esse valor de x aqui e o valor de x aqui, e ele precisa ser igual a menos 1. Agora, esse valor de x ele não existe. Então agora que eu já comecei o exercício, é melhor fazer por redução ao absurdo, tá? Então, começa o texto assim. Suponha que exista esse valor de x. Então, esse valor de x deve ser tal que a derivada dele seja igual a 2. E aí você vem, coloca aqui e aí chega nessa parte. Agora, a função exponencial elevada a x é sempre positivo. O gráfico dela é assim, ó. Então ela começa aqui pertinho e depois ela vai subindo. Então aqui é um comportamento assintótico. Ele nunca passa para baixo. Então elevado a x está sempre na parte positiva. Isso significa que isso aqui é positivo. X ao quadrado também é positivo. Então o gráfico de uma função quadrática é assim, ó. Ele nunca é negativo, né? É não negativo. Então isso aqui é positivo. Isso aqui também é positivo. Significa que isso aqui é sempre positivo mesmo, né? Nunca pode ser zero. Isso aqui é não negativo, né? Que pode ser zero, zero não é positivo. Mas enfim, aí esse aqui, ó, talvez fosse melhor escrever isso aqui, na verdade, como não negativo. Quando a gente soma um positivo com um não negativo, isso aqui fica positivo. Não tem como você somar duas coisas positivas e dar negativo. Então, soma de positivo com positivo é positivo. Agora, a gente está somando positivo com positivo e está dando negativo. Isso é um absurdo.
O absurdo surgiu da gente ter suposto que existia esse valor de x. Portanto, não existe x tal que a derivada seja igual a 2. Que foi assim que a gente começou, falando que existia esse valor de x tal que a derivada fosse 2. Nós começamos supondo, né, que existia esse valor de x tal que a derivada fosse 2, e aí nós chegamos que a soma de duas coisas positivas é uma coisa negativa. Absurdo. Portanto, nós conseguimos provar que essa curva não tem uma reta tangente com um coeficiente igual a 2.